Palavras do ROCAM, ministra Sandra Alice Noschesi. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado aos que nos assistem. Aconteceu de tudo já aqui hoje, né? Então vamos rir. Porque a gente enverga, mas não quebra. Vou até mandar um recado para a família, sobrinhos, amigos. Titia foi roubada. Levaram meu celular. Então, nem adianta tentar falar comigo, porque hoje eram 10 horas da manhã. Uma alma de Deus, um filho de Deus, que ele é um filho de Deus, né? Vamos olhar por esse lado. Ele levou meu celular. Mas como a gente hoje vai falar de liberdade de escolha, vai ter uma consequência para esta criatura. Eu fiquei muito nervosa na hora, porque eu tenho um aplicativo de banco, mas ele, coitado, se ele vai mexer na minha conta, ele vai até me devolver o celular, porque eu estou no vermelho. Mas vamos entregar ele para Deus, porque ele vai responder por isso. Se não é aqui, é lá. E se não é lá, é lá. É ou não é? Mas, enfim, sempre vai haver obstáculos na nossa missão. A senhora quase caiu, não foi? Mas não é uma maravilha? Que bom! Né? Cair de joelho no altar, que é coisa melhor que isso. Pior seria que caísse de joelho na rua. Então, é assim, as situações, elas acontecem e no momento elas te causam um impacto, que você sai do eixo. Mas eu vou falar do fundo do meu coração. Eu não estou nem aí que ele levou meu aparelho de celular, ainda que eu estou pagando, tá? Não terminei de pagar. Mas também não faz mal. O importante é que foi feito o que precisava ser feito. Agora é a escolha de cada um. Né? Eu escolhi fazer uma ligação lá na porta e ele escolheu me roubar. Estamos quites. Aqui, né? Agora lá, meu amigo. Se prepare. E isso é para todos, tá? Então vamos lá. Primeiro culto da saúde e prosperidade do ano. Às 11 horas da manhã, uma maravilha. Então vamos olhar o lado bom do que Deus e Meixo Sama está oferecendo para nós, porque a gente está tendo a permissão de estar aqui no ano de 2026. Agradecemos a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos o culto à saúde e à prosperidade do mês de janeiro de 2026. Pedimos através das orações pela nossa saúde e prosperidade espiritual, física e material. Temos como salmo de hoje, Makoto, e o ensinamento, o título Liberdade de Escolha. Jesus foi aquele que chancelou a liberdade, nos concedeu o entendimento de que somos livres para agir, mas responsáveis por tudo aquilo que decorra de nossa liberdade. Toda a liberdade exige obrigações e deveres que devem ser observados, pois toda ação
traz uma consequência para nós e para aqueles que forem envolvidos ou afetados por nossas ações. Somos responsáveis pelo bem ou pelo mal decorrente de nossas ações. Boas escolhas trarão bons frutos e créditos, mas quando se contrai débitos, há consequências. O conceito de liberdade de escolha, ou melhor dizendo, é o livre-arbítrio, e se baseia no fato de que somos livres perante nossas escolhas. Sendo assim, podemos mudar a nossa história, pois sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa por praticar o mal, mas também não teria mérito em praticar o bem. Vamos tomar uma aguinha, porque a coisa hoje está pegando. Precisamos estar dispostos a mudar e corrigir atitudes que não estão de acordo com uma vida que requer consequência e responsabilidades unidas de nossa parte. Deus concedeu a cada um de nós uma natureza espiritual, e é nela que devemos focar o nosso dia a dia, pois quando deixamos em segundo plano esta natureza espiritual, é onde cometemos atos e vivemos situações desastrosas, pelas quais terão sérias consequências e que, por vezes, nem sempre se pode voltar atrás. Infelizmente, nós humanos, por mais que busquemos a elevação e a evolução, continuamos a praticar atos egoístas e causando situações que, na maioria das vezes, magoamos as pessoas e as envolvemos em situações apenas para alimentar o nosso ego. A liberdade não é desculpa para os nossos desejos, mas sim para servir ao amor ao próximo, usando o discernimento para não se escravizar aos próprios instintos. Quanto mais evoluímos e conhecemos, maior será a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, que geram efeitos positivos ou negativos que nos ensinam. É essencial para se libertar das amarras do ego, lapidar os nossos comportamentos e atitudes para evoluirmos com leveza, permitindo assim o crescimento através das nossas experiências. No livro Luz do Jorei, a reverenda Higuchi, num trecho, diz algo sobre o ego: atrapalhar nossas escolhas. O reverendo Katsuno contou a história de um homem que há algum tempo sofria de tonteiras. O homem recebeu o jorei quase todo dia, por um período de tempo, mas não melhorou. Ele era aparentemente um bom homem e um membro ativo, sempre se mantendo em contato com a igreja e ajudando muitas vezes com o jorei. Ele dedicava na igreja, doando seu tempo, trabalho e dinheiro. Mas por quê? Mas o que teria de errado nesta situação? O reverendo Katsuno não conseguia entender o porquê. Ele ficou perplexo diante do enigma e começou a observar este membro que vinha à igreja com seu grupo. Ele era o primeiro a receber jorei. Além disso, o homem era um pouco exigente. Ele tentava achar um ministro que lhe ministrasse jorei, e em vez de um membro comum, e, se possível, um ministro mais antigo, com mais senioridade. O reverendo Katsuno pensou que a postura do homem refletia o seu egoísmo, e deu-se conta que, embora esse homem estivesse ajudando outras pessoas, ele tinha, subconscientemente, um motivo egoísta. Ele estava agindo desta maneira porque ele queria receber mais bênçãos e contava com que Deus o abençoasse
com toda a sua abundância. Um dia o reverendo Ketsuno aconselhou ao homem que recebesse Jorei por último, em vez de ser o primeiro, e que ele não fosse tão exigente a respeito de quem lhe ministrava Jorei. O reverendo Ketsuno explicou ao homem a razão por trás da situação e orientação ao homem ao se dar conta de seu erro. Mudou sua atitude de um modo de agir com sinceridade, obtendo resultados incríveis. Após apenas alguns dias, sua tonteira persistente desapareceu completamente e nunca mais retornou. Deus abriu este caminho maravilhoso do Jorei para nós com o objetivo de despertar as pessoas para a felicidade do servir aos outros, pois assim todas as pessoas poderão se transformar em indivíduos mais carinhosos que pensam nos outros. Algumas vezes, o ego das pessoas bloqueia o fluxo da luz, que não é recebida pelo ministrante ou por aquele que está recebendo o Jorei. No começo, os membros normalmente ministram o Jorei com timidez, e as pessoas que nunca receberam Jorei o recebem com ceticismo. Frequentemente, estes principiantes se surpreendem pelos resultados maravilhosos. Depois de ter um pouco mais de experiência com o Jorei e de constatar muitos resultados, uma pessoa pode se acostumar com tantos milagres e começar a esperar por milagres cada vez maiores e mais rápidos. Ele ou ela se esquecem de que cada caso é um caso novo. E não podemos conhecer o plano de Deus em cada situação. Quando a resolução dos problemas parece demorar, ou pelo menos é mais lenta do que a expectativa desta pessoa, as dúvidas quanto à eficácia do Jorei começam a se infiltrar em sua mente. Então, ela muitas vezes se torna impaciente e começa a questionar por que o Jorei parece ser menos eficaz. Quando ela pensa assim, a pessoa corre um risco de criar um problema. Ela pode, sem querer, tentar forçar a ministração do Jorei. Ela pode estressar o corpo ou a mente. Ela está inconscientemente contando mais com o poder humano em vez do poder divino. E o seu ego pode acabar se fortalecendo. Quando o fluxo da luz fica bloqueado desta maneira, não se pode obter um bom resultado. Tanto as pessoas que recebem como as que ministram Jorei devem tomar cuidado para que erros como estes não aconteçam. Então é assim. Eu cheguei a presenciar, não aqui na Arte do Jorei, mas na Messiânica Mundial, porque foi lá que eu iniciei. Muitas vezes as pessoas realmente escolhem. Elas querem o Jorei do ministro. Nada a ver. Jorei é para todos. O que a gente não pode é ter a presunção, o ego, né? Eu sou o ministro, o meu Jorei é melhor. Às vezes o Jorei de um membro, ele é muito mais eficaz do que o de um ministro. Então a gente tem que ter humildade, receber e ministrar com amor, deixar que Deus e Meixo Sama nos utilize. Porque o Jorei não é meu. Eu estou aqui oferecendo, é o meu corpo, é a minha mão. Não sou eu. Eu estou sendo utilizada. E tudo acontece dentro do tempo que tem que acontecer. Esse senhor, neste caso, ele tinha um problema. Mas ele chegava na igreja, como foi falado aqui,
Ele escolhia e ele gostava de ser o primeiro da fila. Então isso aí já é o quê? É o ego aflorado, né? Tipo, eu dedico, eu faço gratidão, eu ministro jorei, mas eu tenho que ser o primeiro. E as coisas não funcionam desta maneira. Por isso que a gente fala que é amor de salvação. Por isso que a gente fala que nós estamos doando. Nós estamos nos doando. Então nós temos que ter humildade e simplicidade. Está recebendo o jorei com o ministro? Legal. O ministro não está ministrando o jorei? Legal também, tem um membro. E não podemos nos envaidecer. Por isso que é luz de Deus. E tudo que vem do alto, o que vem de Deus, o que é divino, a gente tem que se curvar e ter respeito. E o milagre, a graça, acontece em nossas vidas no tempo de Deus. Eu posso ministrar 200 jorei. Antigamente tinha isso, tá? Você tinha que ministrar 10 joreis por dia para receber a graça. Eu não sei quem foi que criou, né? Mas perante Deus isso não existe. Na verdade, quem criou foi o homem, né? Que há um tempo atrás, em outros locais, a gente tinha que cumprir meta. Parece cartão de ponto. Você chegou no trabalho e vai lá marcar o cartão de ponto. Hoje você tem que vender tanto. Para com isso. Você pode ministrar um jorei. Um jorei por dia. E quando você não tiver ninguém para ministrar jorei, reza. Tudo está junto. É amor, é simplicidade e é verdade dentro do coração. O resto, quem se encarrega é Deus. É assim que funciona. Essa coisa de isso não pode, aquilo não deve, isso não existe perante o que vem do alto. Deus é simples, Deus é humilde. Jesus tomava vinho num cálice de madeira, enquanto muitos querem o copinho de cristal e um oshibori em cima de sua mesa. Essas pessoas, me desculpem, elas estão longe da partícula divina estar atuando. Deus é simplicidade. É importante ressaltar em nossa capacidade de escolher e seguir uma vida com a consciência e a paz com responsabilidade. Falando sobre o salmo de hoje, a própria palavra makoto se refere à honestidade, verdade e integridade. E todos esses conceitos se referem à liberdade de escolha na vida de cada um de nós. Infelizmente, há fatores que fogem do nosso controle. Por mais afortunado que você seja, por mais inteligente ou por mais poderoso, há circunstância e não podemos controlar. E a responsabilidade com a gente mesmo não é amanhã, e sim agora. Nós temos que viver o agora. Deus não é amanhã, Deus é hoje. Mas será que eu escolhi? Eu também não sei.
A gente erra e a gente acerta. Existem situações que nós não gostaríamos que fosse da maneira que aconteceu em nossas vidas. Mas elas foram. Naquele momento você estava lá, você quis, como eu quis, que nem eu fui lá fora fazer uma ligação. Dancei. Eu escolhi lá fora, podia ter ficado aqui dentro. São pequenas coisas, mas também são as grandes coisas que muitas vezes nós idealizamos e elas não saem da forma em que a gente esperava. Mas a gente tem que ser responsável. E o nosso agir não é amanhã. Deus não é amanhã. Deus é hoje. É agora. E nós precisamos entender que temos que ter pressa. Porque a vida está passando rápida demais. Não estamos mais tendo tempo. Então, nosso agir é hoje. Estamos aqui hoje para adquirirmos de uma vez só e para toda a vida a lição da fé e da humildade. Foi o que eu acabei de falar. A vida é isso. A vida é hoje. A vida é agora. Deus é agora. E é fé e humildade. Reconhecendo em nós o que precisamos mudar e reviver em nós o coração desfalecido e não esperar que as pernas estejam bambas e que não tenhamos mais forças para caminhar e receber a missão que o alto preparou para cada um de nós. Porque vai chegar o momento e nós não vamos ter força. As pernas não vão dar mais. E aí você vai acordar, quando não dá mais, é a escolha. Aí já foi. A gente pode mudar algumas coisas nas nossas vidas. Mas a gente também precisa querer mudar. Porque a vida é hoje, a vida é agora. Talvez amanhã a gente não tem força. Ou as pernas não vão ajudar para chegar na igreja. Deus não quer que sejamos superficiais e orgulhosos. Não é esta criatura que o poder supremo quer. E sim que sejamos verdadeiros. Porque a boca fala o que quer, mas Deus sonda o coração, o nosso caráter. A fé é divina, e só ela que vai pulverizar os sofrimentos humanos. A vida vem ensinando todos os dias, e precisamos olhar para cada lição vivida, confiar na providência divina e acreditar, pois temos que nos relacionar com Deus através de Jesus de Meixo Sama, pois a fé também exige controle de caráter, e isto nada mais é que macoto. É caráter, até na fé. Até na fé, nós precisamos ter caráter. Cabeça erguida e assumir. E assim é a nossa vida, com erros e acertos. Devemos ser constantes e vigilantes, porque Deus é imutável. Deus não muda. Não, Deus não se altera, e a mudança está em nós. Pois a providência divina não pode descer para errar conosco. Porque por esta razão, ela nos supervisiona do alto e sonda o nosso coração. A providência divina não vai chegar na terra. Ela está olhando nós de lá de cima.
E Deus olha o coração. Deus olha dentro de cada coração. E Deus também é caráter. Deus tem caráter. E o caráter de Deus está gravado na natureza. Basta olhar. É Deus. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir. Deus revela as suas leis e não há negociação moral com Deus. Portanto, não podemos perder a fé entre as sombras que o mundo oferece. Não levaram o meu celular? Essas não são as sombras que o mundo está nos oferecendo, mas tem coisa pior. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com Deus e Meixo Sama? Vou falar, e aí, se deixa eu levar meu celular? Ele vai olhar para mim e vai falar, quem te mandou ir lá fora? E aí? Eu podia também estar na rua. Podiam estar vindo para a igreja, roubarem a minha bolsa. Então é assim, o que vai ser, vai ser. Tinha que ser. Eu errei, mas se não fosse desta forma, talvez ia ser de outra muito pior. Então é isso. O mundo, ele está cheio de sombras. E a gente está vivendo em meio às sombras. Por isso que a nossa fé, ela tem que estar ativa. Só assim a gente vai conseguir seguir em frente. Portanto, não podemos perder a fé entre as sombras que o mundo oferece. Infelizmente, muitas pessoas pregam sobre Deus, frequentam instituições religiosas, mas não têm comunhão com Deus. E Deus é comunhão. É você com Deus. É você com Meixo Sama. É você com as divindades. É você com aquilo que você acredita. É comunhão. Precisamos com urgência entrar em nosso aposento íntimo e orar a Deus em segredo. É comunhão com Deus e Meixo Sama, com Jesus, mas em silêncio. É você e Deus. Não tem uma passagem que Deus fala, entra no seu aposento e fecha a porta? É assim que a gente precisa fazer. Porque eu posso estar aqui falando de Deus, de Meixo Sama, mas e a minha comunhão com eles? E a minha comunhão com Jesus? Você não precisa se expor, nem divulgar a tua dor. Entra no seu aposento e tenha comunhão com Deus, que a resposta vem. Deus fala. Meixo Sama fala. Jesus fala. É que nós não prestamos atenção na voz da consciência. E quando a consciência fala, é a intuição que está vindo do alto, mas a gente ignora. Então, entra no seu aposento e fale com Deus. Não podemos... desculpa, gente, já estou até perdida. Finalizando com mais uma orientação da reverenda Higuchi, não podemos ajudar as pessoas com o Jorei se não damos de nós mesmos, servindo a Deus e a humanidade. É isso. A gente tem que se doar. E o se doar é hoje. É agora.
Em nossos relacionamentos com outras pessoas, muitas vezes encontramos pessoas difíceis. Através destas experiências, aprendemos como podemos controlar ou desapegar do nosso ego ou gar. E como nos tornar mais sensíveis à vontade de Deus. Então é isso. A gente só vai entender sobre Deus, sentir sobre Deus, sobre Meixo Sama, quando a gente de fato entrar no nosso aposento e nós vamos saber o que é de fato a presença de Deus. Talvez muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, eu falo nas nossas vidas porque eu estou aprendendo. Talvez porque a gente falha nesse sentido. E a gente não pode falhar. Porque Deus é hoje, Deus é agora. Parabéns às novas membros, uma excelente missão. E que Deus abençoe grandemente. Então eu quero encerrar. Vou dar só mais um lembretezinho. Dona Neide, meu beijo para a senhora está aí do outro lado da telinha, não deu para vir no culto. Infelizmente eu não vou poder ministrar jurei na senhora porque meu celular foi levado, tá? Mas a gente vai dar um jeito em tudo isso. Então quero desejar um excelente final de semana a todos, uma excelente missão, que Deus e Meixo Sama abençoe grandemente e vamos seguir em frente, né? Porque as coisas vêm para nos ensinar e ser grato a Deus, porque coisa muito pior está acontecendo aí fora, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.